Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês na história de Ruth. Vamos lá? Se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo. No livro de Ruth, ela era uma moça viúva que perdeu seu marido, o seu sogro e o seu cunhado. E ela voltou para a terra com a sua sogra, na vivia, terra de origem, da sogra dela. E ela era estrangeira. Uma estrangeira que havia acabado de chegar em uma cidade e que não tinha ninguém para sustentá-las. Então Ruth resolveu sair em busca de alimento para ela e sua sogra. Então ela se chegou ao campo de Boaz. E Boaz achou graça em Ruth. Ao observá-la, ele percebeu muitas qualidades, muitas virtudes em Ruth e teve-a como esposa. Se você for ver aí, Ruth é um livro bem pequenininho, com apenas 4 capítulos. Então, se você quiser ler e se aprofundar na história de Ruth, é um livro bem curtinho. Então, vamos lá. Nessa introdução aí que eu acabei de falar. Boaz achou graça em Ruth. Agora você já percebeu que a história de Ruth é a nossa história. Assim como Boaz percebeu Ruth, Cristo nos percebeu. Nós também somos pobres como Ruth, espiritualmente. Nós usamos roupas de morte, assim como Ruth usava as suas roupas de luto. Ela enterrou o marido. Nós enterramos nossos sonhos, os nossos desejos e aspirações. Mas o nosso Boaz já nos percebeu. Da mesma maneira que o proprietário de terras se achegou a Ruth, Cristo veio até nós, quando ainda éramos pecadores. Vamos ler agora um pouquinho no livro de Ruth, no capítulo 2 e no versículo 8, que diz assim: Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Então foi quando Boaz se achegou a Ruth. Ele perguntou sobre ela, sobre a história dela, e os servos contaram que ela era uma viúva e que tinha voltado com a sua sogra para a terra de nascença, da sua sogra. Então ele se compadeceu da história dela e pediu para que ela ficasse nas terras dele e que não precisasse ir mais buscar alimento em outras terras. Em Romanos 5,8 diz assim: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então há uma semelhança entre nós e Ruth, porque assim como Boaz foi o resgatador de Ruth, Cristo ele foi o nosso resgatador. Assim como Boaz ele percebeu Ruth nos campos e quis ajudá-la, quis ampará-la, Cristo ele nos percebeu no nosso campo de ceifeiros, onde nós estávamos desesperados procurando um modo de sobreviver. Assim como eu, assim como você também. Cristo te percebeu em algum momento da sua vida, que você ainda era pecador. Ele já havia morrido por você. Assim como Boaz quis resgatar Ruth, Cristo nos resgatou na cruz. Você nos resgatará? Nós perguntamos para ele, assim como Ruth perguntou a Boaz quando ela vai até o campo. Ela pergunta para ele: Você será o meu resgatador? Assim nós também perguntamos para Cristo. E a graça sorriu. Lembre-se de que não apenas a misericórdia, mas a graça. A graça vai além da misericórdia. Boaz não sentiu apenas misericórdia por Ruth, mas ele teve graça, ele sentiu graça. A misericórdia deu a Ruth um pouco de comida. A graça deu a ela um marido e um lar. A misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. A graça deu a ele uma festa. Você consegue entender
que a misericórdia você apenas ajuda aquela pessoa. A graça você resgata aquela pessoa, você traz aquela pessoa para perto de si. E é isso que Cristo fez com nós. A misericórdia dele apenas sentiu por nós pena. A graça se entregou na cruz por nossos pecados, mesmo nós não merecendo. A história de Ruth é um quadro de como de como a graça acontece nos tempos difíceis. Jesus é o seu resgatador. Ele ouviu você no campo de trigo. Deus vê em você uma obra-prima, prestes a surgir, assim como Boaz viu em Ruth uma mulher virtuosa, uma mulher que seria uma ótima esposa. Ele não a resgatou porque era uma obrigação, porque não era uma obrigação dele. Ele não era o parente mais próximo dela. Então ele não tinha a obrigação de resgatá-la, mas ele resgatou por amor, porque ele a amou, porque ele viu graça nela. Então, Cristo, ele não nos resgatou porque foi a obrigação dele. Não era obrigação dele nos resgatar, mas ele nos resgatou porque ele nos amou. A graça é Deus caminhar em seu mundo com um brilho nos olhos e uma oferta que é difícil de resistir. Sente-se em silêncio, porque eu posso fazer maravilhas com essa sua bagunça. Então acredite nessa promessa. Agora, com a força e com toda a esperança. Imite Ruth e ocupe-se. Ocupe-se, porque Ruth ela não ficou de braços cruzados esperando a providência vir até ela. Ela foi para o campo em busca de providência. Ela foi para o campo em busca de sustento. Então vá até a sua versão do campo. O campo de Ruth era em busca de alimento para ela e para sua sogra. Mas o seu campo pode ser diferente. Eu não sei qual é o seu campo. Pode ser um luto que você esteja passando, pode ser uma doença que você esteja passando. Agora nós estamos aí, né, com essa doença terrível que está assolando ao mundo inteiro, que está tirando muitas vidas, levando muitas pessoas, muito ente querido. Então o seu campo pode ser esse. Pode ser uma doença, pode ser uma causa que você luta há muito tempo. Vá para o seu campo de grãos e trabalhe. Não é momento para inatividade nem desespero. Trabalhe. Dispose-se das roupas de luto. Quando Noemi manda Ruth colocar sua melhor roupa para se encontrar com Boaz, ela está mandando Ruth tirar as roupas de luto. Porque certamente Ruth ainda usava roupas de luto, ela estava em luto pelo seu esposo. Então, tire-se as suas roupas de luto, coloque a sua melhor roupa e vá para o campo. Agarre novas oportunidades, você não pode perder a chance de agarrar novas oportunidades. Você poderá ajudar a trazer Cristo ao mundo, assim como Ruth o fez, né? Ruth teve Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então, ela teve um filho que estava na geração de Cristo. Ela ajudou a trazer Cristo ao mundo. Assim, você também pode ajudar a trazer Cristo ao mundo. Nosso dever é mostrar Cristo ao mundo. A Bíblia nos diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Então, o nosso dever é mostrar, é apresentar Cristo a esse mundo, a pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, você, através da sua dificuldade, através aí da sua luta que você está passando, você pode ajudar a trazer Cristo a outras pessoas. Através desse problema que você passa, você pode apresentar Cristo a outras pessoas. Porque as pessoas vão olhar e falar: nossa, mas essa pessoa, ela passa por dificuldade. Ela está passando por um momento difícil, mas ela passa de uma maneira diferente. Mesmo assim, ela está sorrindo, mesmo assim, ela está adorando a Deus. O que tem de diferente nessa pessoa? Entendeu? Então, você pode apresentar Cristo a outras pessoas através da sua dor, através do seu sofrimento. Assim como Ruth, se ela não tivesse perdido seu esposo, ela não tivesse voltado com sua sogra para uma terra desconhecida para ela, porque aquela não era a terra dela. Ela estava passando por um momento difícil.
Se ela não tivesse passado por tudo isso, ela não estaria na Bíblia. Ela não seria a mãe de Obed. Consegue me entender? Ela não seria aí a bisavó de Davi. Então, e Davi tem a descendência, é da descendência de Cristo. Então, ela não teria ajudado a trazer Cristo ao mundo se não fosse as dificuldades que ela passou, se não fosse as dores que ela passou. Então, muitas vezes nós precisamos passar por algumas dores, por algumas dificuldades para que nós possamos trazer Cristo ao mundo, para que nós precisamos apresentar Cristo a outras pessoas que ainda não conhecem Cristo verdadeiramente. Porque falar que você tem uma religião, falar que você frequenta uma igreja, não é apresentar Cristo. Não quer dizer que você conhece a Cristo, entende? Às vezes muitas pessoas frequentam uma igreja, elas têm uma religião, mas elas não conhecem a Cristo. E é nosso dever como cristãos. Jesus deixou esse dever para nós, ide por todo o mundo e pregai o evangelho e apresentai-me a eles, entende? Então essa é a nossa obrigação como cristão, é apresentar Cristo ao mundo, é mostrar ao mundo o verdadeiro evangelho, que não é uma religião, não é religiosidade, é Cristo. Cristo é o ser. E se espelhe em Ruth também. Se você tiver interesse, pega a sua Bíblia e leia o livro de Ruth. E você vai tirar muitas, muitas lições com essa mulher, que foi aí um instrumento nas mãos do Senhor para ajudar a trazer Cristo ao mundo, né? É uma estrangeira. Então nós vemos que nós também, nós somos estrangeiros, né? A salvação veio para os hebreus e Deus e Cristo a estendeu até nós. Naquela época, acredito que muitas pessoas julgavam Ruth, porque ela chegou em uma terra, ela era estrangeira. E geralmente, quando você é estrangeiro em algum lugar, você é olhado com olhos diferentes. Então, você imagine Ruth chegando em uma terra que não era dela, em um lugar que ninguém a conhecia, e ainda o dono das terras se apaixona por ela e a leva para o altar. Então assim somos nós também. Nós éramos estrangeiros, nós não éramos merecedores, e aí Cristo veio e nos levou ao altar. É lindo, né? Ele veio e nos levou ao altar, ele nos resgatou de todo o pecado. Hoje você não precisa mais se sentir culpado. Hoje nada pode nos julgar, nada pode nos condenar, porque Cristo, ele morreu por nós na cruz. É isso que nós devemos lembrar sempre e sermos sempre gratos a ele. Não basta só nos lembrar, mas continuar vivendo no erro. Nós temos que nos lembrar e amar isso e dar valor a isso, porque não foi um mero sacrifício, foi um grande sacrifício. Foi uma grande prova de amor que ninguém será capaz de fazer de novo. Ninguém sentirá tanto amor por nós, capaz de se entregar na cruz, não tendo culpa de nada, e sabendo que nós o negaríamos, nós o rejeitaríamos, nós fazeríamos assim, ó. Dane-se esse Jesus, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Eu vou continuar vivendo em pecado, dane-se essas pessoas que falam que eu tenho que mudar de vida. Ele sabia que você e eu falaríamos isso. Ele sabia que nós talvez nem íamos nos importar com esse sacrifício, assim como muitas pessoas não se importam. Muitas pessoas vivem de qualquer maneira porque não se importam com o sacrifício de Jesus. Amam Jesus, dizem que amam Jesus, andam com a cruz pendurada no pescoço, como símbolo de que lembram-se do sacrifício de Jesus. Mas eles lembram daqui para fora, porque aqui dentro eles não se lembram do sacrifício. Porque se eles se lembrassem, eles estariam vivendo de uma maneira diferente. Hoje eu quero te convidar, se você se lembra, você se lembrou agora do sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Você se lembrou. Você sentiu alguma coisa dentro de você? Alguma coisa em você tem que mudar.
para que você realmente valorize esse sacrifício. Porque ele não foi lá e se sacrificou para que nós ficássemos de braço cruzado vivendo de qualquer maneira. Não, ele foi lá e se sacrificou para que nós tivéssemos uma segunda chance. Ele nos deu uma segunda chance de vivermos diferente e de espalharmos. A nossa obrigação é espalhar esse amor. Hoje eu tô aqui espalhando esse amor. Através desse vídeo, muitas pessoas vão assistir esse vídeo e vão saber do amor de Jesus, porque ele ama a cada um que está assistindo esse vídeo agora. Ele me ama, ele te ama, e ele se sacrificou por você também. Ele se entregou na cruz por você também. Então, se você aí, não sei onde você está, na sua casa, no seu trabalho, você ouviu essa mensagem e você sentiu que você tem que mudar alguma coisa dentro de você, para que você realmente valorize o sacrifício de Jesus. E a partir desse momento, eu acredito que você vai começar a espalhar esse amor também. Você vai começar a falar desse amor também a outras pessoas. Você vai chegar em outras pessoas e falar: Jesus se entregou por você. Jesus te ama também. O sacrifício dele não foi só para uma pessoa, foi para todos nós. Ele nos deu o direito, ele nos deu uma nova oportunidade de mudar de vida. Então mude de vida hoje. Não é tempo de cruzar os braços e esperar. Não é tempo. Jesus está às portas para voltar e buscar a sua igreja, aqueles que realmente mudaram de vida. Porque a salvação, ela é para todos, mas para aqueles que creem realmente em Jesus. E ele está às portas. Ele está voltando. E nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência de que nós precisamos mudar de vida e que nós precisamos pregar o evangelho para que muitas pessoas, Deus deseja que todos sejam salvos. E é a nossa obrigação como cristão, como seguidor de Cristo, pregar este evangelho para que muitas almas sejam salvas. O inimigo, ele quer nos parar. Ele não quer que nós preguemos o evangelho, porque ele quer que menos pessoas sejam salvas. Ele quer que menos pessoas conheçam o verdadeiro evangelho. Enquanto menos pessoas aceitarem a Cristo de verdade, para ele é melhor. Ele quer nos parar. Ele quer nos parar de qualquer maneira. Mas nós devemos lutar contra isso. Nós devemos lutar e pregar o evangelho para que muitas pessoas conheçam o verdadeiro evangelho e sejam salvas. E sejam salvas através da nossa mensagem. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então você hoje, faça a sua parte também. Se você sente que você precisa mudar de vida, ore. Ore a Deus. Peça perdão. Diga: Senhor, hoje eu quero mudar de vida. Hoje eu entendi que o Senhor é o meu resgatador. O Senhor é o meu resgatador. O Senhor me resgatou na cruz. E eu tenho esse direito. Eu recebi esse direito de mudar de vida. Assim como Ruth, ela teve o direito de mudar de vida. Ela se tornou dona das terras, porque ela se casou com o dono das terras. De serva, ela nem serva não era. Ela era como se fosse uma mendiga, catando as sobras, porque ela pegava as sobras que ficava das colheitas. E ela se tornou a dona das terras. Ela mudou de vida, ela recebeu esse direito a partir do momento que ela se casou com Boaz. A partir do momento que Cristo se entregou na cruz por nós, nós temos esse direito. Hoje você vai orar e vai falar para Deus: Deus, eu tenho esse direito. Eu recebi esse direito de mudar de vida. Ainda dá tempo. Enquanto haver vida, ainda há esperança para você mudar de vida. Ainda há esperança para você aceitar o seu resgatador. Porque Ruth, se ela não tivesse aceito que Boaz fosse o seu resgatador, ele não poderia obrigá-la. Ele não poderia obrigá-la a se casar com ele. Assim também é com você, é comigo. Cristo morreu por nós. Mas se você e eu não aceitarmos esse resgatador, não vai adiantar. Você precisa aceitar. Então hoje você vai dizer para Cristo: eu te aceito como meu resgatador. Me resgate deste pecado. Você fala: eu sou fraco, eu não consigo sair desse pecado, eu não consigo me libertar dele. O seu resgatador vai te ajudar. Ele vai te estender a mão e vai te tirar.
do campo e vai te levar para casa. Ele vai te levar para casa e vai te ajudar. Então creia nessa promessa, que Jesus, ele é o seu resgatador. Creia nessa promessa, abrace essa promessa da graça. A graça de Jesus, ela nos alcançou. Ela me alcançou. E hoje, através desse vídeo, ela te alcançou também. Entende? Hoje eu estou aqui falando para você que a graça te alcançou. Jesus morreu por você. Então, abrace essa promessa e viva ela. Viva ela intensamente. Fale do amor de Jesus também. E espalhe o amor de Jesus a outras pessoas. E viva a graça de Deus. Viva na graça. Você pode descansar. Você pode descansar. Ruth, ela não precisou mais trabalhar. Ela descansou. Ela ganhou um lar. Ela ganhou um esposo. Ela ganhou um filho. Deus a abençoou muito. Então, Ele quer te abençoar também. Ele quer te abençoar. Ele mandou o resgatador para nós. É isso que eu tenho para falar para você hoje. Jesus é o seu resgatador. Ele te resgatou da lama do pecado. Você não precisa mais viver no pecado. Você não precisa mais ser escravo de Satanás. Ele te resgatou. Ele te resgatou e Ele quer te amar. Ele quer te amar de pertinho. Ele quer ter um relacionamento com você de pertinho. Ele quer que você volte a falar com Ele como você falava antes. Ele quer que você entre lá naquele quarto que você entrava. Ele quer que você dobre os joelhos lá naquele lugar que você dobrava para conversar com Ele. Ele quer que você abra a sua Bíblia de novo para falar com Ele. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele de novo. Ele quer ter você pertinho dele. Neste vídeo, através desse vídeo, Deus está falando com alguém. Eu sinto isso porque Deus está me incomodando há dias para gravar esse vídeo, para falar sobre o resgatador. Então eu creio que Deus quer falar com alguém através desse vídeo. E eu creio que Ele está falando com alguém através desse vídeo. Abrace essa promessa e viva intensamente. E não esquece que nós somos a luz do mundo. Nós temos a obrigação de trazer Cristo ao mundo, de apresentar Cristo ao mundo, o verdadeiro Cristo, o Cristo que ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ele ama, Ele te ama. Ele não ama as atitudes que você tem, mas Ele te ama e quer te ajudar a sair dessas atitudes. Amém? Então receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra, abrace essa promessa. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Fica com Deus.